Olá, pessoal! Hoje nós daremos início ao estudo da crase, no capítulo 21. Então, inicialmente, nós temos que levar um aspecto em consideração que é em relação ao vocábulo a, que pode ser classificado morfologicamente de três maneiras. O que isso significa? Que a palavra a, ela pode atuar em diferentes funções e, de acordo com essas funções, então, ela é classificada morfologicamente, ou seja, ela pertence a uma determinada classe de palavras. Então, ela pode ser aqui classificada como um artigo, como um pronome ou também como uma preposição. Quando a palavra a atua como um artigo, ela antecede um substantivo feminino singular. Isso significa que está na frente de um substantivo feminino. Por exemplo, a menina, a casa, a flor, a rua. Também pode atuar como um pronome quando substitui um nome correspondente a ela ou aquela, e pode também atuar como uma preposição, que é quando estabelece a regência entre verbos, entre nomes e os seus complementos. Então, principalmente o nosso enfoque será para a função de preposição. Porém, é muito importante que nós saibamos identificar cada um desses casos para que nós possamos aplicar corretamente a crase. Então, o que nós podemos dizer aqui sobre a crase? Há casos em que o artigo a acaba se posicionando diante da preposição a, o que gera então um fenômeno curioso, que é o que nós temos aqui, conforme o exemplo. O sucesso da ficção científica deve-se à imaginação dos seus autores. Nós sabemos muito bem que isso não ocorre e a análise que nós temos que fazer aqui. O sucesso da ficção científica deve-se a quê? Deve-se à imaginação dos seus autores. Então, nós temos aqui, deve-se a quê? Uma preposição que é exigida pelo verbo dever. E o artigo definido, que vem na frente de imaginação, antecede o substantivo feminino imaginação. A repetição dessas vogais, então, determina que elas sejam fundidas, acopladas em apenas uma vogal. E essa fusão, ela ocorre por meio de um processo que é chamado de crase. E para sinalizar essa fusão, essa junção, é necessário empregar um acento gráfico que é chamado, então, de acento grave. O sucesso da ficção científica deve-se à imaginação dos seus autores. Então, aqui nós temos o acento grave indicativo de que houve a crase. E aqui nós temos que observar a posição desse acento grave, que ele é diferente da acentuação do acento agudo, quando nós utilizamos. Então, ele tem uma posição diferente em relação ao acento agudo. A ocorrência da crase é, portanto, um caso de regência nominal ou verbal. Se o nome ou verbo não rege um complemento pré-posicionado, não ocorre crase, ou seja, se o elemento, o verbo, ele não rege um complemento que tem essa preposição, ela não ocorre. Então, aqui o exemplo. Admiro a imaginação dos autores de ficção científica. Admiro o que e não a que. Então, como nós não temos a exigência da preposição, nesse caso, não ocorre a crase, pois só há o verbo, ou melhor, só há o artigo a e o verbo admirar não rege a preposição. Então, o princípio básico da crase, então, é a fusão da preposição a com outro a, que pode ser um artigo ou um pronome demonstrativo. Fiz alusão
às obras do autor em seu texto. Então, o raciocínio aqui, alusão a quê? Às obras do autor. Então, o nome alusão, que é um substantivo, ele necessita de um complemento preposicionado. Então, a preposição a se junta ao artigo as, portanto, nós temos o sinal indicativo da crase. E nós temos aqui alguns casos em que não ocorre a crase. Então, antes de palavras masculinas, falou-me a respeito da entrega dos originais. A respeito. Então, respeito é uma palavra masculina, portanto, ela não admite o emprego da crase. Antes de verbos, começou a imaginar como seria o futuro. Imaginar aqui, nós temos também um verbo. Então, esse a antes dele também não usa crase. Antes de palavras de sentido genérico ou indefinido. Então, nós temos, refiro-me a pessoas sonhadoras. Aqui, nesse caso, como o a, ele está na frente da palavra pessoas, que está no sentido mais genérico, mais indefinido também, nós não colocamos a crase. E também entre palavras repetidas, estava cara a cara com o futuro. Então, aqui nós temos os 4 casos em que não se deve utilizar a crase. Antes de palavra masculina, antes de verbo, antes de palavras com sentido genérico e também entre palavras repetidas. E aqui nós temos os casos em que a crase é obrigatória. Então, quando nós inserimos um complemento do gênero feminino, expresso ou oculto, que traz a preposição a. Então, nós temos aqui, fui à festa de Marcelo e não à sua. Então, a festa, aqui, trata-se de uma palavra feminina e logo em seguida, e não a sua festa. Então, como aqui a palavra festa está subentendida, nós utilizamos a crase. Ao associar também a preposição a aos pronomes que são demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, refiro-me àquilo, tudo que combinamos. Então, aqui acontece uma associação da preposição a com o pronome demonstrativo. Em locuções prepositivas, locuções conjuntivas e também locuções adverbiais que possuem substantivos femininos. Organizou às pressas o evento do fã-clube. À medida que os fãs se manifestavam, mais ele escrevia. Então, aqui nós temos algumas locuções e logo na sequência também eu vou apresentar mais algumas delas em que é necessário o uso da crase. Também quando nós fizermos menção a horas, também se usa a crase. A exposição permanecerá aberta das 17 às 23 horas. Então, aqui também. Quando, por exemplo, nós quisermos indicar o início, relacionado então ao horário, nós também deveremos utilizar a crase. Por exemplo, a reunião iniciará às 19 horas. O evento começará às 18 horas. Então, sempre nesse caso, deveremos utilizar a crase. Então, as locuções que eu já havia falado para vocês antes, à beça, à beira de, à direita, à esquerda, à noite, à tarde, à vista, à vontade, às avessas, às cegas, às vezes, à proporção de, à medida que. Então, aqui nós temos algumas das locuções que devem sempre ser escritas com a crase. Nós temos também alguns casos em que a crase é opcional. E quais são eles? Diante de pronomes possessivos com substantivo feminino expresso, ou seja, agradeça a sua mãe e agradeça a sua mãe.
O que difere é que em uma delas nós temos o uso da crase. Pronome possessivo sua e logo em seguida o substantivo feminino está expresso, que no caso é mãe. Então nós temos a possibilidade de escolher se queremos ou não empregar a crase nesses casos. Então, pronomes possessivos, meu, minha, mais especificamente minha, porque precisa ser uma expressão feminina, e os outros pronomes possessivos também. E diante de nomes próprios femininos, também é opcional. Entregou o livro a Cristina, então nós temos somente a preposição, e entregou o livro a Cristina com crase, então nós temos ali a junção da preposição a mais o artigo a. Os exercícios referentes à aula de hoje, 1 e 2 da página 187, o 3 da página 188, o 4 e o 5 da página 190. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.